E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock GBD 200. Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar para você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra à venda relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida, acesse ednilsonrelógios.com.br. Aí você escolheu o seu relógio ou acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. O Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios? ednilsonrelógios.com.br. Então galera, antes de começar a falar sobre o relógio para vocês, eu vou passar o peso e as medidas do relógio, tá? Primeiro o peso. O relógio pesa aí 58,5 gramas. Agora eu vou passar para vocês as medidas do relógio. Primeiro aqui o diâmetro de caixa, 45,8 milímetros. O comprimento da caixa, né, que no caso é a distância entre pinos do relógio, 41,8. Agora eu vou passar para vocês a espessura do relógio, 13,2 milímetros. Agora eu coloquei aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Ele é um relógio aí com um tamanho, na minha opinião, perfeito, principalmente para quem tem pulso fino, assim como é o meu caso. Como vocês estão podendo ver, ele veste muito bem no pulso, tá? Se você tiver o pulso fino, fica melhor ainda. Ele não é um relógio enorme, não é um relógio gigante, né? Assim como o padrão do G-Shock. Porém, ele também não é um relógio pequenininho, miúdo, tipo o F91. Ele consegue ficar ali, para vocês terem uma noção de tamanho mais assertiva, ele está na base ali do tamanho do DW 5600. Ele é pouca coisa maior do que o DW 5600, mas não o suficiente para ficar grande demais para ser exagerado, né? Então, se você tem um pulso fino, é um excelente tamanho de relógio esse daqui. Esse relógio aqui, galera, ele tem a caixa em resina. O bezel dele aqui é em borracha. Ele tem esses parafusos aqui para que facilite a substituição desse bezel aqui, caso seja necessário. Aqui no mostrador é cristal mineral. Essas marcações aqui, onde estão escritas aqui no relógio, é tudo cravado e pintado. Os botões dele são grandes e de fácil acesso, com ou sem luva. Ele tem aqui uns detalhes também cravados no botão e pintados. A pulseira dele é em borracha, de muito boa qualidade. O passador dele também é em borracha, tem uma trava ali embaixo, ó. Acho que vocês conseguem ver, que eu já vou mostrar para vocês para que serve. A fivela dele é em plástico, porém o trava-fivela é em aço, e quando quebra é justamente essa parte aqui. Então, sendo essa parte em aço, já dá uma melhorada boa, né? O problema é quando toda essa peça aqui é em plástico, que a chance de quebrar é muito maior. Aqui no caso, a parte que é mais frágil da fivela é em aço, então já ajuda bastante. O outro lado da pulseira igual. Aqui no meio da pulseira, ó, em toda a extensão dela, tem uma textura que você consegue sentir bem. Aí no vídeo não dá para ver, por causa da cor dele estoura um pouco a câmera aqui.
mas ele tem sim uma textura aqui nessa parte do meio, assim como do outro lado também, e em consequência disso pode acabar agarrando sujeira e você pode ter um pouco de dificuldade para limpar justamente nessa parte onde tem a textura. Nas extremidades é liso. Na parte de dentro da pulseira ele também tem uma textura, só que é uma textura mais leve, né? Bem quase liso, são só apenas uns furinhos. Ele tem esse limitador aqui na pulseira que impede que o relógio se feche por completo, assim não estrangula o pulso, né, quando está muito apertado. A tampa dele é em aço inoxidável, parafusada. Esse relógio aqui tem conectividade via aplicativo. Na segunda parte do vídeo desse relógio aqui vocês vão ver a parte de conectividade dele. Eu gosto de pensar que esse relógio aqui ele é um híbrido, né? Ele não é um smartwatch convencional, daqueles que você tem que ficar tocando na tela e tal para ele acessar as funções, nada disso. Ele é um relógio normal, tanto é que se você não quiser, você nem precisa usar ele conectado no telefone. Mas se você desejar, existe essa possibilidade. Ele conecta no seu smartphone via aplicativo. Aqui tem algumas informações importantes, né? Dizendo que ele é resistente à água a 200 metros de profundidade, o número do módulo. Aqui desse lado tá a referência dele. Aqui embaixo é o país de fabricação, que nesse caso aqui foi fabricado na Tailândia. Falando que esse relógio aqui, a estrutura dele é capaz de absorver impactos. E aqui tem o símbolo do Bluetooth, né? Falando que ele é compatível com Bluetooth. E aqui a certificação da Anatel, como vocês estão podendo conferir aí. Essa partezinha aqui, essa trava, é justamente para prender nesses furinhos ou nessas brechinhas aqui, caso você tenha o pulso muito largo, né? Tá vendo? Ela se prende, ó. E impede que a pulseira escorregue. Uma vez que ela trava aqui, ó, a pulseira não escorrega, né? Isso quando tiver no seu pulso, lógico. Então eu acho bem legal. É um detalhe, mas eu acho legal quando vem. Galera, se você está me assistindo, chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal, porque todo tipo de interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo vou deixar vários links para você poder acessar, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link está aqui na descrição, caso você esteja assistindo no celular. E eu vou deixar um código QR bem aqui do lado, para que você possa acessar o nosso grupo também, caso você esteja assistindo esse vídeo na televisão. No primeiro link da descrição também vai estar o link da nossa loja. Esse modelo não é vendido lá na nossa loja, porém nós temos vários outros modelos e marcas diferentes no nosso site. Recomendo que você dê uma passada lá, mesmo que seja somente para conhecer a nossa loja. Então, galera, agora eu vou passar para vocês as funções desse relógio, tá? Lembrando que todas as funções que eu vou passar aqui para vocês, vocês podem perfeitamente acessar essas funções no aplicativo, caso vocês queiram usar esse relógio conectado via aplicativo. Mas não é necessário, não é obrigado. Você pode usar, se não quiser, você não precisa nem baixar o aplicativo e você pode usar esse relógio aqui tranquilamente sem ele estar conectado no seu telefone. A parte de conectividade é apenas uma extensão. Então vou mostrar aqui para vocês como vocês fazem as configurações gerais desse relógio aqui sem estar conectado no telefone, embora eu fiz também um vídeo de conectividade, vou deixar aí disponível no canal para vocês. Para vocês poderem acessar as funções desse relógio, vocês vão ter que pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo e segurar.
Viram que ele entrou agora no modo de settings. Então você vai entrar na parte de configuração. O botão superior e o botão inferior funcionam como botão de navegação. O botão superior direito funciona como confirmar, né, para você entrar na função, e o botão inferior direito funciona para você retornar à tela anterior. Aqui, ó, ele está perguntando, você vai entrar na parte de home time, né, que é o horário principal que vai ser exibido aqui na tela inicial do relógio. Então, é só você pressionar aqui, ó, o superior direito. Você, nessa parte, você pode escolher o modo DST. Você ativa ou não o modo DST aqui embaixo. Você vai escolher a cidade. No meu caso aqui já veio configurado como São Paulo. Geralmente vem São Paulo, Rio ou Brasília. Você pode navegar aqui procurando o fuso que mais se enquadra aí a sua localidade. Caso você não encontre o fuso aqui que mais se enquadre, no manual do relógio vem uma tabela com todos os fusos que você vai poder utilizar, né, para poder fazer a configuração, ou simplesmente você faz a configuração padrão mesmo, igual eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês estão podendo ver, ó, tem Rio de Janeiro. Então, eu vou acessar Rio de Janeiro, o relógio vai computar o comando que eu dei, tá feito o ajuste. Aqui embaixo é o horário de verão, como eu falei, você tem a opção de botar no modo automático, né, que ele vai selecionar de acordo com a região onde você está automaticamente, e aí ele vai ativar ou não esse modo de forma automática, desligado e ligado, fica a seu critério. Apertando aqui para voltar, inferior direito. Agora nós vamos o ajuste da hora, né? Pressiona aqui o superior direito. Bluetooth, essa função aqui você vai ligar caso você queira parear ele com o seu smartphone e tal, mas não é o meu caso aqui agora. Você vai fazer o ajuste manual. Pressiona aqui, ó, o superior direito. Você tem acesso à configuração manual de hora. Aqui ele tá para configurar o modo de hora. Você pressionando o superior ou inferior direito, você vai mudar. Pressionando o superior direito aqui, você alterna, né, do modo de hora, veio para o minuto agora, a mesma coisa, superior e inferior esquerdo, você faz essa mudança. Agora é o calendário, a mesma coisa, esses dois botões aqui para fazer a mudança. Agora é o mês e aqui o dia do mês. Ele vai te perguntar se você quer salvar, né, a configuração que você acabou de fazer, sim, não e retornar. Viram? Ele retorna para você fazer qualquer ajuste que você não tenha feito por algum motivo. Pressiona aqui, ó, inferior direito, ele vai perguntar se você quer sair, você fala que sim, e ele vai salvar a alteração que você fez e vai voltar para a tela anterior. Agora aqui é o modo 12 ou 24 horas, você ajusta da forma que preferir. Feito todos esses ajustes aqui, você vai pressionar o inferior direito, ele vai voltar lá para a tela inicial. Aqui é a hora mundial, né? Você pode acessar aqui vários fusos diferentes de acordo com o que você desejar. Aqui no meu caso está Rio de Janeiro porque eu já havia selecionado anteriormente. O horário de verão da cidade que você acabou de selecionar. Aqui embaixo é o alarme. Como vocês podem ver, o relógio possui aí 4 alarmes que você pode configurar a seu gosto aí. Aqui é o perfil, né? O perfil de usuário, você pode fazer a configuração, ó.
altura e peso. Eu vou botar aqui para salvar, não vou mexer nisso, né? Vou só mostrar para vocês como que é. Aqui é o gênero, masculino ou feminino. Aqui é a data de nascimento, você vai selecionar aqui tranquilamente. Aqui embaixo é o pulso onde você vai usar o relógio, né? Esquerdo ou direito. E acabou as configurações do perfil. Você pode configurar aqui o peso e altura, gênero, data de nascimento e o pulso onde você vai usar o relógio. Aqui é o bip. Esse bip aqui de operação que ele está falando é o bip quando você aperta o botão, ele emite um som. Você pode deixar ligado ou não. Notificação, mesma coisa. Ele vai emitir um bip, né, quando você receber a notificação. Aqui, ó, tá para todas as notificações ele bipar. Aqui, apertei errado. Aqui é o usuário. E aqui são todas elas desligadas. Aí agora aqui eu mudei para configuração de usuário, mas eu vou deixar aqui todas elas ativas, né? Apertando aqui inferior direito, ele vai mudar. Luz. Aqui você pode configurar o relógio para o Auto Light, né? Que é aquela função quando você gira o relógio assim, ele acende a luz de forma automática. Aqui embaixo é a duração da luz. Você pode configurar entre 1 minuto e meio a 3 segundos. Fica a seu gosto aí o tempo de iluminação. Aqui é a função vibrar. Aqui é toda essa função aqui, ó, vibrar. Deixa eu voltar para vocês poderem, ó, operação vibrar. Toda vez que você apertar um botão de confirmação, no caso o botão de entrar, o relógio ele vai emitir um som e vai vibrar. Aí você pode deixar essa função ativa ou não. Eu deixei desligado para critério de economia de bateria. Notificação. É aquela mesma coisa. O relógio ele vai, além de notificar, ele vai vibrar também. Todas as notificações ele vai vibrar, todas desligadas ou do usuário. Eu deixei desligado. Aqui é a configuração para você poder parear o relógio com o aplicativo. Eu mostro isso aqui na parte de conectividade. Você vai conectar o seu relógio no aplicativo, né? Você tem uma função lá que você ativa no aplicativo e o aplicativo vai começar a buscar o relógio. Você bota nessa opção aqui e bota para conectar e o relógio vai encontrar, o smartphone via aplicativo vai encontrar o seu relógio. Aqui embaixo é para desparear. Essa aqui é o modo avião, né? Para você desconectar o relógio de tudo quando você estiver em alguma aeronave ou em centros cirúrgicos e tal, para evitar que o relógio interfira em algum equipamento sensível. Essa parte aqui, Phone Find, é para você encontrar o telefone uma vez que o seu relógio está conectado. Aqui você pode acessar para ele buscar o seu telefone e aqui embaixo você cancela. Assim como quando você clica aqui, ele vai buscar o telefone, né? Caso estivesse conectado, o telefone vibra e emite um som para que você encontre ele. Aqui embaixo são as unidades de medida que você pode fazer alteração. Aqui é a distância, quilômetros ou milhas. Aqui é caloria, né? Caloria ou joules. Aqui a temperatura, né?
você pode colocar centímetros ou pés. Aqui é o peso, você pode fazer a configuração em quilos ou pesos, né? Feito todos esses ajustes, já está configurado a unidade de medida nesse relógio. Aqui é para você resetar todas as configurações que você acabou de fazer. No caso, o relógio volta aos padrões de fábrica, né? Resetar todas as configurações. Aqui é a identificação do relógio quando o aplicativo encontrar ele via Bluetooth. Além dessas configurações que eu mostrei agora, o relógio obviamente tem outras funções, né? Aqui no caso é a contagem regressiva. Você pode configurar pressionando o botão superior esquerdo aqui. Apertando o botão superior ou inferior esquerdo, você vai fazer essa mudança do numeral que está aqui. Pressionando novamente, ele vai voltar a indicação ali da contagem regressiva. Aqui são as posições, né, que você pode fazer as marcações. Pressionando o inferior direito aqui, ele é para sair. Eu vou botar que quero sair sim. Aqui é o cronômetro. Pressionando aqui o inferior direito, ele reseta. Ó. Iniciou, parou, resetou. Aqui são os dados salvos, né? Toda vez que você faz uma atividade, ele vai te mostrar aqui essa atividade de forma resumida. Lembra-se que, caso você queira, você pode verificar essas atividades no seu smartphone também. O tempo total da atividade, distância e passos. Vamos voltar lá aqui. Essa parte aqui é a parte de notificações. Toda vez que você recebe uma notificação lá no seu smartphone, você vai ser notificado no relógio também, caso ele esteja pareado no seu smartphone. Como vocês podem ver aqui, ele tem um lembrete. Isso aqui são lembretes, tá? De chamada, que você tem uma chamada não atendida ou uma chamada em curso. Aqui são mensagens SMS, e-mail, algum dado, algum lembrete do calendário que talvez você tenha lá no seu calendário. E aqui ele está indicando que em alguma dessas lugares aqui eu tenho uma notificação para poder verificar. Então você, quando tem esse lembrete aqui, ó, novo, você vai pressionar o superior direito e você vai entrar. Reparem que você tem aqui, ó, um resumo das mensagens que você recebeu. Ó. Tem uma aqui, outra. Ele vai te mostrando todas as mensagens aqui. Para você poder ler, você aperta aqui, ó, o superior direito, e você vai ver a mensagem logo aqui. Essa mensagem não é longa o suficiente, né? Mas caso fosse, você pressionava aqui o inferior esquerdo para você ter acesso a mais coisas. Eu vou voltar aqui, botar uma mensagem mais longa para vocês poderem ver. Tá vendo? Ó? Ele fala aqui, ó, Duque de Caxias, pancadas leves de chuva, ver mais. Aí acaba, porque aqui lá no smartphone, nessa mensagem aqui tem um link na mensagem, né, que você clicaria isso lá no smartphone e você teria acesso a mais informações. Aqui digite as credenciais, isso aqui é um e-mail que eu recebi. Então, você consegue ler aqui um resumo do seu e-mail. Ó. Digite as credenciais do e-mail. Aqui é uma mensagem da minha mãe. Deixa eu ver aqui se é... Ah, tá.
Isso aqui é uma foto que ela mandou lá no WhatsApp para mim. Como vocês estão podendo ver, ele não é capaz de exibir mídia, né? Foto, vídeo, enfim. Aí ele vai te mostrar esse quadrado aqui falando que é uma foto. Se fosse um vídeo, ele ia botar um arquivo de vídeo aqui, né? Falando que eu tenho um arquivo de vídeo para poder acessar. Aqui é outro e-mail, mensagem da minha mãe novamente. Novamente aqui, esse outro. Aqui é aquelas mensagens chatas de comercial, né, e tal, mas você pode ler ela tranquilamente. Digite as credenciais e mensagem lá do Outlook. Tá vendo? E ele mostra aqui, ó, aqui atrás é a quantidade de mensagens que você tem e aqui na frente é as que você está acessando. Ó, viram? Depois que você já leu a mensagem e você quiser excluir, você vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo, vai segurar durante um tempo. Ele vai perguntar aqui, ó, configuração. Vamos ver. Configuração. Ligar, você vai receber essa mensagem ou não. Então, eu não quero isso, eu quero deletar. Você pressiona aqui, ó, delete, superior direito. Ele vai te perguntar se você quer deletar uma mensagem ou você quer deletar todas elas. No caso, eu vou falar que eu quero deletar todas. Ele vai perguntar se você tem certeza e tal. Quero que execute, sim. Viram? Agora ele deletou todas as mensagens. Podem reparar que sumiu aqui aquele aviso de novo. Se eu clicar aqui para ver, não vai mostrar nada, obviamente, porque não tem mensagem nenhuma para que eu possa conferir. No modo de hora, se você apertar aqui o botão Start, ele vai rapidamente para a configuração configuração não, para marcação de exercício, né? Ele vai te dar aqui, ó, tempo da volta, distância, volta passos, né? Ele te dá logo aqui e se eu apertar o Start aqui, ele inicia a marcação do exercício, né? A cronagem do exercício. Pressionando aqui o botão inferior direito, ele vai voltar à tela inicial, que é a tela de hora, né? Ainda no modo de hora, se você pressionar aqui ao superior esquerdo, só pressionar e soltar. Você pode navegar entre as outras telas que o relógio pode exibir. Essas telas você também pode configurar no aplicativo, caso você queira, e eu mostro isso na segunda parte desse vídeo. Você pressiona aqui, ó, ele vai te dar o gráfico de exercício diário, né, que você executou. Tá vendo que tem umas barrinhas aqui, todas estão vazias, porque esse relógio é novo, não foi usado e tal. Pressionando novamente, ó, ele vai te dar outro resumo aqui de atividade. Aqui. Pressionando novamente é a terceira tela, que ele vai te informar agora aqui com outros fusos diferentes. No caso, esse aqui de cima. Aqui é o local e a data aqui embaixo. Pressionando, ele vai voltar para a tela inicial. Caso você tenha recebido uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, ele indica aqui em cima, está piscando aqui o símbolo do Bluetooth, porque esse relógio não está conectado no smartphone. Além desse símbolo, quando está conectado, esse símbolo para de piscar, e logo do lado direito dele fica um balãozinho de mensagem para que eu possa configurar, porque eu provavelmente tenho alguma mensagem que ainda não foi lida por mim. Esse relógio aqui, galera, ele também possui luz, é esse botão aqui embaixo. Eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, ó, a luz dele. É uma luz muito boa, ilumina perfeitamente aí o módulo do relógio. Eu achei uma cor bem bonita. Aí no vídeo tá aparecendo um azul quase lilás roxo. Mas olhando ao vivo é um azul bem tranquilo, não incomoda, né? Aquele azul muito forte, não.
O que interessa é a capacidade de iluminação do relógio, que nesse caso aqui é perfeita. Então, galera, esse aí foi o vídeo, tá, do G-Shock GBD 200. Esse aqui é um relógio bom para você usar, infelizmente aqui no Brasil tá bem caro. É um relógio aí que você pode usar nas suas atividades físicas, se você assim desejar, na corrida, natação, enfim. Não recomendo que você pressione os botões dele enquanto ele estiver molhado ou embaixo d'água, porque esse relógio não é um relógio de mergulho. Então, ao fazer isso, você pode vir a fazer com que entre água no seu relógio. Você não vai querer isso. Mas assim, numa corrida, no ciclismo, você pode usar ele tranquilamente. Não é obrigatório a conectividade dele com o smartphone, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Você é capaz de fazer todos os ajustes possíveis sem estar conectado no telefone, só que quando você conecta no telefone, fica mais intuitivo, mais fácil, mais tranquilo. Você não precisa ficar apertando o botão e coisa e tal. No telefone as coisas são maiores, mais fáceis, né? Mas assim, não precisa ficar carregando, né? Que ele tem uma bateria aqui interna. Você não tem que carregar nem nada, só quando trocar a bateria, quando acabar a bateria você troca. É um relógio interessante, galera, interessante, tá? Infelizmente é bem caro, pelo menos para mim, né? É um relógio bem caro, na casa aí dos R$1.200, R$1.600, dependendo do lugar onde você vai olhar. Ele tem outras cores também, mas eu achei essa cor aqui bem bonita. Sim, chama bastante atenção. E sim, se você não tomar cuidado, pode acabar sujando com uma certa facilidade também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque é muito importante. Aqui embaixo vão ter vários links para que você possa acessar, inclusive o link da nossa loja. Esse relógio não é vendido na nossa loja. Inclusive o link para que você possa fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Vou deixar aqui o código QR para que você possa acessar o nosso grupo caso você esteja assistindo esse vídeo na televisão. Caso contrário, esteja assistindo no smartphone, é só clicar aqui embaixo na descrição que vai ter o link para você poder fazer parte do grupo também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. E é isso aí, galera. Valeu. Fui!